Imagina só poder diminuir muito, mas muito mesmo, o risco de um trade, sem mudar a ideia principal por trás dele? Pois é exatamente isso que a gente vai detalhar hoje, o método sistemático para refinar uma operação usando múltiplos tempos gráficos. Vamos nessa! Então, a grande questão é essa, né? Como é que se pega uma boa ideia de trade e transforma numa execução, sabe, quase cirúrgica, para diminuir ao máximo a exposição a perdas? A resposta está toda no processo. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente vai começar com a visão macro, lá nos tempos gráficos maiores. Depois, a gente vai descendo como se fosse um funil mesmo, até chegar numa entrada super precisa no gráfico de 5 minutos. E no final, claro, a gente compara tudo para ver o tamanho da diferença. Ok, vamos lá. É aqui que tudo começa. Sério, antes de sequer pensar em apertar o botão de comprar ou vender, a base, o alicerce de qualquer operação de baixo risco é construída a partir de uma visão mais ampla, de longo prazo. E para ter essa visão, o conceito mais importante é o tal do fluxo de ordens institucional. A ideia é simples, é basicamente seguir o dinheiro inteligente. É entender onde os grandes bancos, as grandes instituições estão se posicionando, porque no fim das contas são eles que realmente movem o mercado. Mas por que começar tão de longe olhando um gráfico diário ou semanal? Bom, é porque é justamente aí que o dinheiro inteligente deixa o seu rastro. Essas movimentações maiores, elas demoram mais para acontecer, o que dá tempo para a gente planejar com calma. E o mais importante, os níveis de preço identificados nesses gráficos, eles têm um peso muito maior. Eles são a verdadeira razão, o porquê da gente estar pensando em entrar naquele trade. Beleza, com essa base bem entendida, vamos para um exemplo prático. A gente vai olhar o dólar australiano e nossa primeira ideia de trade, o ponto de partida de tudo, vai ser no gráfico de 1 hora. E olha, toda essa análise vai girar em torno de um número mágico, 7512. Esse número não saiu do nada não, ele veio lá da nossa análise do gráfico diário. É o que chamam de bloco de ordens de alta, um lugar onde no passado os grandes bancos compraram muito. A expectativa é que eles voltem a comprar por ali. Certo. Se a gente olhasse só o gráfico de 1 hora, a alteração parece ok. Uma entrada aqui, um stop ali e pronto, 20 pips de risco. Esse é o nosso ponto de partida, o nosso antes. É um trade que faz sentido? Claro. Mas a pergunta é, dá para ser mais eficiente? E é agora que a mágica começa a acontecer. A gente vai dar um zoom, descer para o gráfico de 15 minutos. A ideia aqui é simples, chegar mais perto do nosso nível principal, achar uma entrada mais precisa e, consequentemente, com menos risco. E olha só que interessante, a diferença já aparece. Só de descer para os 15 minutos, a gente já consegue uma entrada bem mais colada no nosso nível principal. E o que isso significa? Risco menor. Caiu para 17 pips, já são 3 pips a menos de exposição só com esse primeiro ajuste. A lógica por trás disso é muito legal. Basicamente, a gente espera o preço cair, testar aquele nosso nível importante com uma vela de baixa, e aí os compradores entram com força. Como a fonte original explica, a área entre o meio e o topo daquela vela vira uma zona de compra com uma probabilidade altíssima de dar certo. Mas e se a gente for ainda mais fundo? Será que dá para ser ainda mais preciso? Bora para o último nível de refinamento. Vamos descer lá para o gráfico de 5 minutos para ver se a gente acha aquela entrada de sniper. E aqui está o resultado final. Mantendo o mesmo stop, a entrada agora é em 75,15. E o risco? Apenas 8 pips. Pensa um pouco nisso. A gente saiu de 20 pips de risco para 8. É uma redução de mais de 60%. E o melhor, a ideia do trade, a premissa, continua exatamente a mesma. Isso mostra como a execução é tudo. E a lógica para essa entrada final é a mais refinada de todas. O gatilho é o seguinte: o preço toca nosso nível importante, e aí a gente espera uma velinha de baixa ser rompida para cima, digamos assim. Esse movimento pequeno é a confirmação final que a gente precisava e permite uma entrada com risco minúsculo, de menos de 10 pips. Certo, agora vamos juntar tudo e ver o resultado. A gente pegou uma ideia e foi refinando ela em 3 tempos gráficos diferentes. Qual foi o impacto real disso tudo? Olha, colocando lado a lado, a diferença é absurda. De um lado, uma boa ideia, mas com risco alto. Do outro, a mesmíssima ideia, mas com uma exposição mínima. A gente foi de uma entrada longe do ponto ideal, arriscando 20 pips, para uma entrada cirúrgica, bem no ponto que interessava, arriscando só 8 pips. E esse gráfico aqui resume a história toda perfeitamente.
dá para ver claramente a escadinha, né? O risco caindo drasticamente conforme a gente vai descendo nos tempos gráficos para ganhar precisão, de 20 para 17 e despencando para apenas 8 pips no final. E qual é a grande vantagem disso tudo? Simples. Com o risco tão pequeno, a relação de risco e retorno fica muito, mas muito melhor. Nesse caso específico, foi possível buscar uma relação de 3:1, ou seja, para cada real arriscado, o potencial de ganho era de R$3. Agora, se prepara para a parte mais impressionante de toda essa análise. Sabe aquele alvo de lucro de 3:1 do trade com um risco de 8 pips? O preço onde esse trade foi fechado com um belo lucro foi exatamente o preço de entrada do trade original, aquele com 20 pips de risco. Para pensar nisso um segundo. O lucro de um foi o ponto de partida do outro. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se a ideia por trás do trade era exatamente a mesma nos dois casos, será que o que realmente define uma operação de qualidade superior não é, no fim do dia, essa busca pela execução mais precisa e, claro, com o menor risco possível? Fica aí a reflexão.